Então, hoje nós vamos aprender de onde vem, né, a regra para dar o nome dos hidrocarbonetos, né, ou de qualquer outra função orgânica, mas o ponto de partida são os hidrocarbonetos. Sabendo interpretar bem os hidrocarbonetos, você vai saber dar o nome de qualquer estrutura, de qualquer função orgânica. Começou a estudar, né, eu sempre pontuei que existem muitos compostos orgânicos. Existem mais de 15 milhões de compostos orgânicos. Então, imagine a dificuldade de dar um nome para cada um. Como é que a gente vai diferenciar um do outro? Qual regra seguir? Então, existe uma regra, né, que é a regra da IUPAC. Vocês, quando virem esse nome, já sabem que está relacionado com alguma padronização, com alguma regra. E nesse caso, especificamente, quem determina a nomenclatura dos compostos orgânicos é a IUPAC. A IUPAC, aí vocês estão vendo a sigla aqui, né? Essa sigla, ela vem do nome em inglês, que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a sigla, a sigla IUPAC vem do nome em inglês, não é do nome em português, ó, porque se fosse assim, o U viria primeiro. Então, a sigla vem do nome em inglês. E o que a IUPAC é? Ela é o órgão responsável pela nomenclatura oficial de todos os compostos orgânicos conhecidos. Então, ela é responsável por propor a maneira de nomear esses compostos. O sistema IUPAC, esse sistema, essa regra, ela é simples o suficiente para permitir que qualquer composto possa ser nomeado. Então, daqueles 15 milhões de compostos orgânicos, ela é simples o suficiente para permitir isso, tá? Então, é claro que vai ter alguma peculiaridade, você vai julgar como difícil, mas ela detém de regras suficientes para a gente propor o nome de qualquer composto orgânico. Dessa maneira, alguém pode ser capaz de deduzir a estrutura de um determinado composto a partir do seu nome, segundo a IUPAC. Ou seja, se eu tenho o nome, eu consigo fazer a estrutura. Se eu tenho a estrutura, eu consigo propor o nome. Então, essa regra, ela propõe isso, tá? Essas nomenclaturas, segundo a IUPAC, já foram reformuladas várias vezes. Já teve a IUPAC de um ano tal, de um ano tal. Então, nesse momento, nós vamos estudar a atualizada, né? A mais atualizada. Existem outras, talvez, quando vocês estiverem estudando, vocês vão observar que a resposta não bate com o que eu ensinei hoje. Mas por quê? Porque a regra foi atualizada. Então, em algum momento, foi daquela maneira. Hoje não é mais. Hoje teve uma modificação. Então, vamos lá começar com a cadeia mais simples, que é a cadeia normal. Uma cadeia normal é aquela que só tem duas extremidades, não tem carbono terciário nem quaternário, não tem aquela ramificação, né? Então, cadeia normal, a regra geral para se dar o nome dessa cadeia normal, você tem que seguir 3 pontos, tá? Prefixo, aí depois você vai colocar o infixo, e depois você vai colocar o sufixo. Mas o que indica cada um? O prefixo está relacionado com o número de carbonos. O prefixo está relacionado com o número de carbonos que essa cadeia carbônica tem. O infixo está relacionado com o tipo de ligação. Então, quando a gente estava estudando lá, alcanos, só tem ligações simples. Alcenos, tem uma ligação dupla. Alcino, tem uma ligação tripla. Então, esse tipo de ligação é que vai determinar o infixo. E o sufixo está relacionado com o grupo funcional. Hoje nós estamos estudando o grupo funcional, que é o hidrocarboneto. E o hidrocarboneto tem um sufixo específico para ele, tá? Então, quando for álcool, o álcool tem um sufixo específico para ele. Acetona tem um sufixo específico para cetona. Então, a gente vai conseguir descobrir que função orgânica é com base no nome, a gente vai descobrir o tipo de ligação com base no infixo, e a gente consegue descobrir o número de carbonos com base na quantidade de carbonos que tem. Prefixo, que a gente viu, está relacionado com o número de carbonos que a cadeia tem.
Então, quando só houver um carbono, o prefixo que você vai usar, ó, met. Quando tiver dois, o prefixo et. Quando tiver 3 átomos de carbono, o prefixo prop. Quando tiver 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct e 9, non, 10, dec. Tem 11, tem 12, tem 13? Tem. Só que, a princípio, eu só vou mostrar para vocês até 10 átomos de carbono, tá? Então, se fosse 11, um dec, se fosse 12, dodec. E aí tem para quantos átomos de carbono nós tiver. Se tiver para 1 milhão, vai ter o prefixo para 1 milhão, tá? Então, no nosso estudo, a gente vai ver até 10, tá? Aí o infixo, que é o tipo de ligação. Se só houver ligação simples, o infixo vai ser an. O infixo an. Se houver uma dupla, em. Se houver só ligações simples, an. Se houver uma dupla, em. Tá? Em. Eu falei que quando tem uma dupla não é em. Então, quando tem duas duplas, tem que ter esse em. Só que eu tenho que dizer que aparece duas vezes. Então, de, em. Uma dupla em. Quando tem duas, eu preciso dizer que são duas em. Então, é de, em. Quando houverem 3 duplas, eu já sei que quando tem dupla é em. Mas quando tem especificamente 3, tem que ser tri, em. E quando é uma tripla, então eu vou dizer que é in, tá? Então, se tiver só ligação simples, an. Se tiver dupla, você vai ver quantas tem. Se for só uma, é em. Se forem duas, diem. Se forem três, triem. Se for uma tripla, só in. E se forem duas triplas, di-in, para dizer que são duas ins, ou seja, duas ligações triplas. Agora, vamos para o sufixo. Então, a regra lá era prefixo, infixo, sufixo. Se o grupo que você estiver estudando for um hidrocarboneto, ele vai ter que terminar com o quê, ó? Com O. Se for hidrocarboneto, termina com O. Ah, não é um hidrocarboneto, é um álcool. Então, eu não posso terminar com O apenas, eu tenho que botar OL, porque a função não é mais hidrocarboneto, a função é álcool. Então, eu preciso botar um outro sufixo, no caso seria OL, isso para o álcool. Para o aldeído, ele também tem um sufixo. O sufixo para aldeído é al, tá? E o sufixo para cetona é ona. Então, você tem que olhar a estrutura, definir qual é a função, para saber quais desses sufixos nós vamos usar. Como nós estamos estudando hidrocarbonetos, o nosso sufixo vai ser sempre O. Então, ó, aqui são exemplos de alguns grupos funcionais. Nós vamos estudar cada um separadamente, como nomear. Mas hoje, a partir de agora, nós vamos começar a estudar apenas os hidrocarbonetos, e eu já sei que o sufixo para hidrocarboneto vai ser sempre O. Então, ó, lembrando aí do assunto que nós vimos na semana passada, alcanos pertencem aos hidrocarbonetos, né? Alcanos, alcenos e alcinos. E olha a relação com o que a gente está vendo hoje. Nos alcanos só existem ligações simples, por isso que é an, ó, por isso que é an, porque só existem ligações simples. Alcenos, lembra que tem uma dupla no alcenos, e é por isso, ó, que eu tenho um en. E os alcinos, era porque tinha uma ligação tripla, por isso que o infixo dele é ino. Então, ó, terminou com O, sufixo de hidrocarboneto, isso aqui é para dizer o tipo de ligação que tem. Então, o an só tem ligação simples, o en tem uma ligação dupla, e o in tem uma ligação tripla. Pronto, agora eu vou deixar com vocês, ó, eu tenho quantas estruturas? Uma, duas, três, 4 estruturas. Eu quero que vocês deem o nome da primeira estrutura. Então, o que é que você vai ver, ó? Seguindo a regra, prefixo, infixo, sufixo. Então, a primeira aqui, ó. Rapaz, não está muito rápido. Então, ó, prefixo, você vai olhar o número de carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, o prefixo but. Aí, olha o tipo de ligação. Só tem ligação
Só tem ligação simples. Então, o infixo vai ser an. E olhem a função. A função só tem carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. E sufixo para hidrocarboneto é O. Então, but mais an mais O, butano. Uou, aí, observem que nós estamos falando de cadeia normal, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pente, só tem ligação simples an e o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Então, butano, pentano, hexano, com X, viu? Hexano, que é o terceiro, tem seis. E vamos para o último aí, heptano. Exatamente. Todos terminam com ano, 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 ano. Todos terminam com ano, que se refere aos grupos dos alcanos. O que está mudando especificamente é porque agora eu estou dizendo que esse é o butano, esse é o pentano, esse é o hexano e esse é o heptano, tá? Mas todos eles são alcanos, ó, cadeia aberta e só ligação simples entre carbonos. O que está mudando de um para o outro é o número de carbonos. E aí agora a gente nomeia especificamente cada um. Pronto, então agora eu estou mostrando momentos que eu só tenho ligações simples. Agora eu vou para uma segunda etapa. Tem dois carbonos, então por isso é et. Agora observe que eu tenho uma ligação dupla. Então eu tenho que dizer que é em. E a função é um hidrocarboneto. Então termino com O. Então eteno, eteno. Agora essa outra estrutura aqui, qual seria o nome dela? Observe que agora eu tenho uma ligação tripla. Então, eteno e etino. Então, aqui, ó, et porque são dois carbonos, en porque tem uma ligação dupla, e o O porque é um hidrocarboneto. E aqui vai ficar etino, porque tem dois hidrocarbonetos, tem uma ligação tripla, e termina com O porque se trata de um hidrocarboneto. Então, observe que quando eu estou falando de dois, três átomos de carbono, eu vou conseguir dar o nome de uma forma clara. Quando eu tenho mais de quatro carbonos, eu preciso dizer aonde essa dupla ou essa tripla está localizada. Por quê? Porque se eu não coloco essa posição, ela pode assumir vários lugares entre esses quatro átomos de carbono. Então, eu preciso dizer especificamente qual carbono ela está. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que é essa outra etapa. Quando houver uma dupla ou uma tripla, a gente vai numerar, tem que numerar a cadeia carbônica. Tem que numerar a cadeia carbônica para a gente poder ver onde está localizada a dupla ou a tripla. Então, por exemplo, aqui, ó. Observe que eu não posso dizer que é só but, né? Porque são quatro. Bu, en, tem uma dupla eu já chamo de en, por mais que tenha simples. E aí termino com O. Por que eu não posso dizer que é simplesmente buteno? Porque essa dupla pode estar aqui, essa dupla poderia estar aqui. Ela não poderia estar aqui, poderia, mas quando eu boto ela aqui, ela vira a mesma coisa dessa estrutura. Então, ó, quando eu tiver mais de quatro carbonos, você vai numerar os carbonos. Aí eu trago aqui duas maneiras que eu posso numerar. Posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas só uma delas está correta. Qual que está correta? O azul ou o vermelho? Azul. Por quê? Porque eu devo enumerar da extremidade mais próxima da insaturação. Essa aqui não é a mais próxima. Então, ó, essa aqui é a numeração correta, essa é a numeração errada. Então, não posso considerar isso aqui. Agora, vamos lá. Deixa eu usar minha mesa. Agora eu também tenho uma mesa. Não é só o Ricardo. Esqueçam isso aqui, esqueçam isso aqui. Agora vamos olhar para isso aqui. Ó. Quantos carbonos tem? Quatro, né? Então, eu sei que é but. But. Observe que onde é que está a dupla? A dupla começa em qual carbono? Começa em qual carbono? No 1 ou no 2? Começa em qual carbono a dupla? Começa no 1. Então, ó, but. Agora eu vou dizer que na posição 1 tem um em. Aí disse que tem quatro carbonos, tem um em, né? Que eu já sei que é porque tem uma dupla.
Mas eu tenho que dizer aonde ela está. E ela está em qual carbono? No carbono de número 1. Pronto, termino. Observe que eu estou botando um número aqui. Esse número, ele se separa das letras por um hífen, tá? Ele se separa das letras por um hífen. Então, estou dizendo que tem 4 carbonos, tem uma ligação dupla que está no carbono 1 e termina com O porque é um hidrocarboneto. Ok aí, gente? Da forma que nós já estávamos vendo, a gente poderia dizer que era buteno, né? Buteno. Só que não pode ser, por quê? Porque essa dupla aqui, significa o en, ele poderia estar aqui, ó, e não aqui. Então, eu preciso dizer aonde a dupla está agora. Quando eu tenho mais de 4 carbonos, eu preciso dizer aonde ela está localizada. Então, eu vou usar um localizador, eu vou usar um número, tá? Vai ficar sempre no meio. Do que eu estou falando, no caso, como eu estou me referindo à dupla, ele vai aparecer antes da dupla. Antes do que significa a dupla, né? Que é o en. Ó, então, observe. Eu sei que o prefixo é but, só que observe que eu tenho uma dupla. Uma dupla que começa no carbono de número 1. Então aquele en está no carbono 1. Então, ó, tracinho 1, que é o carbono 1, tracinho em a dupla, e O porque é um hidrocarboneto. Então, a dupla está no carbono de número 1. Pronto. Eu não posso dizer que a numeração é essa, porque essa aqui é uma numeração errada. Porque ela não começa da extremidade mais próxima da dupla. Então, ó, esse é o nome correto. Por quê? E existe esse nome aqui que seria errado. Quando eu digo que eu estou começando a numerar dessa extremidade, ó, porque fica 1, 2, 3. Estou dizendo que a tripla, no caso, sempre. Números vão se separar das palavras, das letras por hífen, sempre, tá? Sempre por hífen. Então, eu tenho que botar boot, tracinho, aí dizer o número onde está localizado, tracinho de novo, aí depois completo. Sempre separado por hífen. Tudo juntinho, sem espaço, mas separado esse momento aqui por trás. Ó, seria errado eu dizer que isso aqui é o boot, 3N, porque eu estou dizendo que se eu considerar essa numeração aqui, a dupla começa no carbono 3. E está errado, porque a numeração correta é essa. Então, ó, sempre separa-se os números das palavras por hífen, por traço, como você preferir chamar. Vamos lá, outro momento. Então, a gente já viu o nome desse composto aqui, não já? Que foi but. Ó, vou numerar de novo. Então, 1, 2, 3, 4. Já sei que o prefixo é but. Aí tô vendo que tem mais de 4 carbonos, então eu preciso dizer onde está localizada. E aí vou e vejo que está no carbono. Começa, é sempre onde começa, tá? Então a dupla, ó, a dupla começa no carbono 1. Então, tracinho, 1, em, pronto. Já disse que é a dupla. Agora eu vou dizer que é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então termina com O. Então o nome desse composto aqui é tracinho, 1, tracinho, eno. Na hora de ler, eu falo todo, but, um eno. Eu não preciso falar o tracinho. Eu estou expressando ele na escrita, tá? But, traço, traço, eno. Mas na hora de falar, pode falar but, eno. Agora eu quero que vocês me digam o nome desse composto aí. But 4eno, but 4eno, but 3eno. Olhem a pegadinha que eu criei com vocês agora. Eu só peguei a mesma estrutura, é como se eu peguei a estrutura que a dupla está aqui e só virei. Ela deixou de ser o mesmo composto? Não. Por quê? Quando eu tenho dupla, independente se ela está no fim, ou no início, ou no meio, você sempre vai numerar por qual extremidade? Pela extremidade mais próxima da insaturação, tá? Então, de qualquer maneira, aqui continua sendo 1, aqui continua sendo 2, aqui 3, 4, tá? Cuidado com isso, eu deixei justamente por isso, porque você viu ali, então vou numerar sempre do lado direito? Não, independente se ela tá nesse início aqui da direita ou da esquerda, você tem que começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, but, tracinho, onde está começando? Está começando no carbono 1, eno. Então, eu imaginei que vocês fossem dizer que era 3 ou 4.
Lembrando, se tiver dupla e tiver mais de 4 carbonos, eu preciso numerar da extremidade mais próxima, independente se é o lado direito ou o lado esquerdo. Então, finalizou aqui, né, esse ponto, que é no erro que a gente aprende. Então, é bom errar para a gente falar assim, ah, agora eu não erro mais. Então, vale... Ah, e é o que eu quero destacar para vocês, que outras regras, essa localização nós estamos vendo no meio, né, que a gente achou estranho. Mas teve momento que ela já veio aqui, ó, veio na frente, onde chamava de buteno, já veio atrás, buteno 1. E hoje, né, a gente observa dessa maneira, com o número dentro da palavra, é estranho, mas na química orgânica isso é muito comum, tá? Então, aí o PA, que é o sistema atual, agora considera a localização dentro da palavra. Pronto. Então, aqui é o but-un, e aí esse também é o but-un. Pronto. Aí aqui eu quero mostrar para vocês que vai haver casos que, independentemente se você começa da esquerda ou da direita, a posição é igual para a dupla. Por exemplo, aqui, ó. Vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu observo que nessa posição, o carbono de número 2, a dupla, desculpa, ficou no carbono de número 2. Pronto, eu preciso ver a outra posição. Deixa eu botar aqui outra cor. Eu preciso ver a outra posição. Então, 1, 2, 3, 4. Então, se eu sigo esse caminho, eu vejo que a dupla começa no carbono 2. Se eu sigo esse caminho de baixo, eu vejo que também começa no 2. Então, tanto faz esse caso você escolher essa ou essa. As duas são equivalentes. E aí, como é que é o nome, então, dessa estrutura agora? But-2-eno. Exatamente. Vai ficando estranho, mas agora vocês já estão vendo que está ficando mais fácil, né? É estranho primeiro esses números aí. Então, aqui, as duas formas são corretas. Também se aplica essa regra para os alcinos. Então, quando houver mais de 4 carbonos, eu preciso dizer a localização. 2, 3 não preciso, porque sempre ele vai estar numa posição que vai ser considerada a primeira. Então, independente se eu numere da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sempre a posição é 1. Por exemplo, aqui, ó, eu já tenho 3 carbonos. Tenho 3 carbonos. Aqui, ó, se eu numero aqui, 1, 2, 3. Observe que ele sempre vai estar no carbono de número 1. Então, eu não preciso dizer a posição, eu não preciso botar esse número aqui dentro. Como que fica o nome dessa estrutura? Propino. Observe que eu não estou precisando dizer que é prop-ino. Porque a outra forma de eu desenhar é essa bem aqui, ó. A outra forma de eu desenhar é essa aqui. CH3, C, tripla, CH. Observe que se eu fizer a numeração, observe, aí tu diz assim, ah, mas não é a mesma estrutura. É, porque, ó, quando eu enumero, aqui continua sendo 1, 2, 3. Então, independente se ela está aqui ou se ela está aqui, essa tripla sempre é na posição 1. Então, por isso que eu não preciso dizer que é prop 1 ino, porque só existe essa possibilidade. Então, propino. Agora, quando tem mais de 4 carbonos, eu preciso dizer a posição, que no caso é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Porque essa tripla poderia estar aqui, mas ela poderia estar bem aqui, ó. E aí já dá uma outra localização, já muda a localização. Então, quando tiver mais de 4, como é que vê o lugar que está em saturação? Numerando, ó. Vi que tem uma insaturação, né? Uma insaturação. O que você tem que fazer? Numera a cadeia. Numera a cadeia. Começo a descer. Peraí, deixa eu botar aqui um. Você vai começar por aqui ou por aqui? O que define é onde ela está. Então, você tem que começar da extremidade mais próxima dessa insaturação. Então, eu vejo que é isso aqui. Aí, vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor. Então, ó, essa é a extremidade mais próxima. Então, esse eu defino como carbono 1. Então, 2, 3, 4. Pronto. Já sei que tem 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. But. Vi que tem uma ligação tripla. Preciso ver aonde ela começa. Tu vê aqui 2? Não.
é onde ela começa no menor número, então ela começa no carbono 1, então tracinho 1. Agora eu vejo que a insaturação é especificamente uma tripla, e quando eu tenho tripla eu chamo de in, então in, e termino com O porque é hidrocarboneto, but um ino, exatamente. E essa outra aqui, como é que fica? Ó, seu número dessa extremidade, 1, 2, 3, 4. Então, eu vejo que a insaturação começa no carbono 2. Ah, mas deixa eu ver a outra possibilidade, né? Ó, vejo que se eu fizer esse caminho, vou botar aqui do lado, então, tá? 2, 3, 4. Então, eu vejo que se eu faço esse caminho, eu vejo também que começa no 2. Então, tanto faz eu numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. De qualquer forma, o nome dele vai ser but, tracinho, 2, tracinho, in, porque tem uma tripla na posição 2, e termina com O porque é um hidrocarboneto. Tá ficando bom, né? Quando eu tenho duas insaturações ou mais, o que é que você deve levar em conta? Você deve levar em conta a extremidade mais próxima para a primeira, né? Então, ó, nesse caso aqui, seria especificamente um alcadieno, porque ele é uma cadeia aberta e tem duas duplas, né? Duas duplas. Cadeia aberta, então ele pertence àquele grupo lá dos alcadienos. Agora, como que é o nome dele específico? E agora observe que eu digo para vocês que existem duas duplas. Duas duplas. Então, vamos lá. Prefixo vai ser quando? Aí você vai começar de qual extremidade? Da extremidade mais próxima de uma das insaturações. Então, essa aqui é a mais próxima, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que o prefixo é pente. Pente. Vou deixar aqui. Mas observe que agora eu tenho duas duplas. Duas duplas. E eu preciso dizer no meu nome que tem as duas. Ó, então observe, onde está uma dupla? Onde está uma dupla? No carbono? No carbono? 1. Então, 1. Só que eu tenho outra no carbono 2. Então, 1,2. 1,2. 1,2. Tracinho. Ó, números de números eu separo por vírgula. Tracinho. Quando é de palavras. Só que eu tenho só uma dupla em. Então, não. Então, é de, para dizer que são duas. De, em. Duas duplas. Uma no carbono 1 e uma no carbono 2. Ó, ok? Mas agora falta um detalhe. Então, nesse caso, quando houver choque aqui de duas consoantes, eu tenho que adicionar um A no prefixo. Então, fica penta 1,2 dieno. Exatamente, exatamente. Então, você tem sempre que. Aqui é muito detalhe. E aí, naquele caso, eu não preciso botar eu não preciso botar o A, por quê? Porque não tem choque de duas consoantes, né? Aqui era uma consoante, quando eu tenho só em, é uma vogal. Então, não preciso botar o A. Mas quando eu tiver uma consoante aqui, ligada ao infixo, eu preciso botar esse Azinho aqui para fazer por questões de fonética, tá bom? Então, já nomeamos, o nome ficou esse aí. Agora, esse outro aí, com vocês. Resolver essa parada aí. Então, vamos lá. Numera aqui. Eu tenho que achar a cadeia onde os números fiquem com onde as insaturações fiquem com os menores números. Então, vamos testar as duas maneiras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vejo aqui que tá no carbono 1, esse outro tá no carbono 3, e esse outro começa no carbono 5. Ah, mas eu quero confirmar. Vou fazer a outra para garantir que eu fiz a numeração pela extremidade correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo esse caminho aqui, eu vejo que começa no 1, eu vejo que começa no 3 e eu vejo que começa no 5. Então, tanto faz aqui o lado, porque os números deram equivalentes tanto na primeira, na vermelha, como na de baixo.
Na verde. Então, tanto faz aqui o lado que eu vou escolher, a extremidade para numerar. Pronto. Então, já sei que é número de carbono, já sei que é 6, né? Então, X. Aí, ó, tem três triplas, né? Três duplas, desculpa, tem três duplas. Uma que começa no carbono 1, vírgula. Outra que começa no carbono 3, então 1,3. E uma que começa no 5. 3, então vou chamar de tri-en. Tri-en. Porque são três vezes a dupla. Aí eu observei que ficou com um choque aqui, ó, de consoantes. Então eu tenho que botar no prefixo A. Então ficou hexa, 1, 3, 5, trien, e vou terminar com O porque é um hidrocarboneto. Então, hexa, 1, 3, 5, trieno. Esse é o nome dessa estrutura aqui. Mando, né? Então, tanto faz o lado. Observem que eu deixo de verdinho aqui, onde está começando, né, a dupla. Então, hexa, 6 carbonos hexa. Aí, ó, onde estão as ligações triplas, as três? No carbono 1, no carbono 3, no carbono 5. Aí eu digo que é trien, porque são três, então teve choque aqui de consoante. Aí eu adiciono esse A aqui para fazer o diferencial. E termina com O porque é um hidrocarboneto. Então, ó, de acordo com a IUPAC, a presença dessa letra A deve existir no prefixo quando a letra posterior for uma consoante. Então, por isso que a gente adicionou no sufixo, no prefixo, a letra A. Os números significam o quê? As posições das duplas. Aqui tem duas duplas, eu estou vendo que é dien, onde elas estão? No carbono 1 e no carbono 2. Aqui eu estou vendo que é trien, são três duplas, que está no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Ali nós estávamos falando de cadeia aberta, de cadeia aberta. Agora, quando a cadeia for fechada, você tem que fazer um diferencial assim, ó. A regra vai ser praticamente igual, né? Prefixo, infixo, sufixo. Esse é um sistema fechado. Então, antes do nome, eu preciso dizer que é ciclo, tá? Então, como que seria esse composto? Prefixo, infixo, sufixo. Prefixo, infixo, sufixo ficaria como? Ó, exatamente, ó, but, a ligação é simples e termina com O. Só que se eu falo isso, eu estou falando de uma cadeia que é aberta, e a cadeia que eu observo é uma cadeia fechada, então eu tenho que botar o nome na frente, ó, ciclo, e é junto, tá? Ciclobutano, não precisa dar esse espaço aqui, não. Juntinho, ciclobutano. Exatamente, tudo juntinho, tudo amarrado, nem que fique o nome bem grandão. E esse outro aqui? Observem que agora eu tenho uma dupla, ciclopenteno. Vai ficar ciclopenteno, exatamente. Aí tu diz assim, eu preciso numerar? Posso numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde começa? No carbono 1. Então, eu não preciso, quando eu tenho só um sistema fechado com uma dupla, eu não preciso dizer necessariamente a posição. Então, pode ficar ciclopenteno mesmo, sem dizer a posição. Agora, quando houver mais de uma dupla, eu preciso fazer aquela mesma esquema, de dizer onde ela está situada. Ó, então, se eu desenho dessa maneira, um vai ser aqui, se eu desenho dessa maneira, um vai ser aqui, se eu desenho dessa maneira, um vai ser aqui, se eu desenho dessa maneira, porque eu não tenho que começar no carbono, onde tem a extremidade mais próxima. Então, como o sistema é fechado, onde tem a dupla, eu chamo de um. Pode ser aqui, certo? Aí, nesse caso, eu venho 1, 2. Nesse caso aqui, eu venho 1, 2. Nesse caso, 1, 2. 1, 2. E aí, fecho o sistema. Então, aqui são maneiras diferentes de desenhar a mesma estrutura. Então, se você desenhasse o ciclo penteno assim é certo, se você desenhar o ciclo penteno assim é certo, dessa maneira também está correto, dessa maneira também está correto, e dessa maneira também está correto. Todas as estruturas representam o ciclo penteno. Diferentemente desse caso aqui, ó. Um sistema fechado com mais de duas duplas. O que é que você tem que fazer? Você, ó, vou definir uma das duplas como um, né? Então, um aqui. Aí eu sigo numa maneira que as duplas fiquem nos menores números possíveis. Então, ó, por exemplo, estou dizendo que aqui é 1,
Então, eu tenho que vir para o outro carbono que tem a dupla. 2, 3, 4, 5, 6. Vou redesenhar bem aqui, só para a gente ver a diferença. Ó, por quê? Porque você poderia fazer isso aqui, e não é correto. Ah, vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que a dupla começa no carbono 1 e nesse outro caso começa no 5. E as duplas têm que ficar nos menores números possíveis. Então o nome dele vai ser, tem 6 carbonos, mas eu estou vendo já que o sistema é fechado, então já boto, ó, ciclo, 6 carbonos, X, tá? E aí, ó, onde começam? No carbono 1 e no carbono 3. X, 1, 3. De no. E aí vou botar o azinho aqui, porque teve o choque da consoante, né? Certo, só que observe que não existe, nesse caso especificamente para os prefixos ex e ept, não existe H entre vogais, né? Então a forma de se escrever vai ficar dessa maneira aqui, tá? Perde o H quando junta com o ciclo, certo? Então o ept e o ex vão perder o H quando tiver uma palavra na frente. Ou você poderia deixar, mas separar por hífen, tá? Mas o mais correto é deixar junto, perdendo o H. Isso vai acontecer para o ex e para o et. E esse outro aqui, para finalizar. Ó, vou para onde? Devo ir para o menor caminho, para o menor número possível, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vi que começa no 1 e começa no 4, né? Então, estão os menores números. Aí, ciclo, tem 8 carbonos oct, 1,4 de eno. Boto o Azinho aqui por causa do choque, né? Então, eu ponho um A. Então, ciclo octa 1,4 de eno.